pela vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês dormiram? Como é que vocês acordaram? Bom dia, Espírito Santo, né? Quais foram suas primeiras palavras? Quando você se despertou, quando você levantou? Lembra da nossa palavra de ontem, né? A nossa vida, ela é seguida pelos nossos pensamentos, né? Então, nós precisamos conduzir os nossos pensamentos para aquele caminho que nós queremos viver, por aqueles sentimentos que nós queremos sentir, por aquilo que nós queremos ter, receber. Que o Senhor Jesus abençoa, conduz o seu dia, né? Que você possa se encher nessa manhã, mas se encher daquilo que faz sentido, sabe? Se encher daquilo que faz você sentir. Muitas das vezes nós nos enchemos de tanta coisa desnecessária, né? A gente nos enche de tanta preocupação, de tanta coisa. A gente preocupa às vezes com vida alheia, a gente preocupa com a vida do outro, a gente preocupa com aquilo que não faz sentido para nossa vida, com aquilo que não cabe a nós preocuparmos, né? Ontem eu falei sobre isso com vocês. Às vezes a gente vai nos limitando demais pelo medo de fazer, o medo de arriscar. A gente tem tanto medo das coisas que a gente acaba esquecendo de viver, né? E às vezes a gente preocupa tanto com a vida alheia que a gente acaba esquecendo de preocupar com a nossa mesma, né? Então nessa manhã, decida olhar um pouquinho para mais para você, sabe? Para dentro de você, para sua história, para sua família, para os seus negócios. Às vezes a gente nos dispersa demais, né? E talvez com muita facilidade, a gente nos deixa ser levado muito fácil, né? Qualquer coisinha irrita, qualquer coisinha tira atenção, qualquer coisinha tira o foco, qualquer coisinha rouba a sua paz e a sua paciência. Faz um combinado com você nessa manhã. Não deixa que nada nem ninguém roube a sua paz hoje, tá? Fala, bom dia, Espírito Santo. Nada nem ninguém vai roubar a minha paz hoje. Ontem de manhã eu fiz esse combinado comigo. Nossa, gente, mas não é fácil não, viu? Menina do céu. Aí toda hora eu lembrava, sabe? Aí alguém falava alguma coisa, aí às vezes eu queria só falar ou argumentar, sabe? Aí eu falei, melhor não falar, deixa. Nossa, tem uma hora que eu falei, sai, tomara que esse dia acaba rápido. De tanto que às vezes você quer falar, né? E não que você vai desentender ou alguma coisa. Às vezes você quer expor sua opinião e talvez a forma que você vai expor sua opinião é tão massa isso, que isso segura você, sabe? Esse combinado que eu tô falando pra vocês fazerem com vocês hoje, eu fiz comigo ontem. Então, tipo assim, não é fácil, sabe? De forma alguma é fácil. Mas é tão massa, porque você aprende sabe? Você aprende a segurar mais as suas palavras. Quando você segura as suas palavras, você dá um nó nos seus pensamentos. Porque muitas das vezes você sente, né? Você pensa, você sente, você fala. Então, quando você segura as palavras, você consegue mudar os pensamentos e os sentimentos. É muito massa isso, quando a gente começa a entender sobre isso e viver isso na nossa vida. A gente consegue controlar muitas coisas, sabe? Coisas no qual aquelas iam tirar nossa paz. Às vezes uma coisa que você falar com alguém ia trazer um tumulto, ia trazer uma briga, ia trazer um desentendimento, ia rolar uma treta ali que não precisava rolar aquela treta, entende? Talvez tudo por algo que você falou. E não é só de você, não é o porquê você falou, talvez é o tom que você falou. E talvez naquela hora que você falou, aquela pessoa não está preparada para ouvir aquilo que você falou. E acaba correndo todo um desentendimento, sabe? Um desentendimento geral. Então é interessante a gente fazer esse treinamento conosco, sabe? Segurar mais. Eu lembro que mais no final do dia ontem eu tava, nossa, tô doido pro dia acabar, sabe? Pra poder... Porque você vai se controlando, mas se controlando, só que tem hora que você vai, querer falar, né?
A gente é assim, mas a gente precisa aprender a controlar o nosso interior, sabe? Eu falo que essa é uma das maiores sabedorias que a gente pode adquirir, é ter uma gestão interna dos nossos sentimentos. A gente busca tanto ter gestão de empresa, gestão disso, gestão daquilo, né? E tem várias gestão de tantas coisas, de tantos negócios, tantos afazeres que nós temos, e a gente esquece de um ponto principal, que para mim é o principal pilar, né, que é uma gestão interna. Porque quando você faz uma gestão interna, aí você está preparado para fazer as gestões externas, né? Só que não tem como, muitas das vezes a pessoa, ela quer ter algo bom por fora e ela esquece que o que precisa ser mudado é dentro, porque a gente é de dentro para fora, sabe? Tudo que a gente precisa está em nós, né? Deus habita em nós o tempo todo. Só que nós precisamos entender que a mudança, ela vem de dentro para fora. E eu vejo muitas pessoas, eu preciso mudar, preciso fazer isso, aquilo outro. Só que a pessoa quer mudar algo de fora, só que ela não entendeu que o que precisa ser mudado é dentro dela. Quando você muda uma atitude por fora e você continua a mesma coisa, isso é perca de tempo, sabe? A gente precisa entender que a mudança precisa acontecer primeiro dentro de nós. Aí a gente quer demais mudar o outro, a gente quer demais mudar as coisas e a gente esquece de mudar o pilar central. Porque você pode mudar algo no seu trabalho aqui, você pode mudar algo na empresa ali, se você não muda, tudo continua a mesma coisa. Entende? Faz sentido para você? Nós precisamos buscar essa mudança. Nós precisamos aprender a passar pelo que precisa ser passado, sabe? Às vezes a gente quer pular fases da nossa vida. No caso, o Senhor colocou aquilo pra gente viver. Porque através dessa situação que você passa hoje, esse momento que você vive hoje, o Senhor tá te preparando para um novo momento. O Senhor tá te capacitando, talvez, para um novo negócio, para um novo relacionamento, sabe? Nós precisamos entender e viver o momento. A gente muitas das vezes não quer viver aquilo que a gente está passando. A gente quer pular fases. Imagina se um bebê nasce, aí você fala assim, não, eu quero pular essa fase, eu não quero ter essa fase de ajudar ele a andar. Ué, como assim? Não tem como pular fase. Eu não quero ter essa fase de recém-nascido. Uma vez alguém falou comigo, eu quero ter um bebê, mas eu não quero essa fase de acordar a madrugada inteira, eu não quero dar no peito, eu não quero ter esse problema com dor de barriga. Eu falei, não existe essa de pular fases, porque uma fase completa a outra, uma situação que você vive te fortalece para que você viva a outra, entende? Não tem como, aí você pega já o menino já tem, é uma opção sua, mas o sonho dela era ser mãe, ficar grávida, aquele barrigão, o menino nascer, mas ela não queria viver aquela fase, entende? Só que o problema é o seguinte, você precisa entender que a gente não consegue retirar fases da nossa vida. As fases fazem parte do processo. Por quê? Porque aquelas fases, ela nos capacita para viver as novas fases. O que você vive hoje está te capacitando para viver novos momentos. O que você passa hoje está te esticando, está te amadurecendo, sabe? Está te preparando para receber novas graças. A gente quer que o Senhor age na nossa vida o tempo todo. A gente quer receber milagres o tempo todo. Só que o fato é, você pode estar recebendo o tempo todo, só que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente quer viver os nossos milagres. A gente quer que os milagres sejam feitos do nosso jeito, né? Não, Senhor, você faz isso, mas, Senhor, eu quero que seja assim, assim, assado. E não é bem assim que o Paranauê acontece, né? Os milagres acontecem, mas não são os milagres que você quer, é os milagres que o Senhor tem para conosco. E as fases fazem parte para completar esse ciclo. Então tem fases que não tem como você pular. Eu quero conhecer alguém, mas eu não quero ter esse tempo de namoro, eu quero casar rápido. Quer pular fases. Toda vez que a gente pula fases, a gente toma decisões erradas. Observe isso para vocês verem. Eu não quero namorar, não, eu quero já conhecer e casar. Você pulou a fase de conhecimento, do amadurecimento, do relacionamento, onde se constrói aquele relacionamento, aquela confiança, aquela intimidade. Então você pulou aquela fase. Aí depois, quando chega no casamento, reclama dia e noite. Por quê? Porque na época que era para viver, não viveu. Pulou aquela fase. Então a gente precisa entender que não tem como a gente pular fases, sabe? E a gente precisa parar de lamentar pelo que nós vivemos hoje. Isso é algo que eu um dia na vida aprendi e quero compartilhar isso com vocês, sabe?
A gente reclama muito do momento que a gente vive. Só que quando você entende que esse momento faz parte do processo, que muitas das vezes o Senhor está te preparando para te entregar algo maior, aí em vez de você começar a ficar reclamando, você vai começar a louvar pelo aquilo que você vive. Senhor, obrigada por esse momento. Tá difiçaço, mas eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo e te agradeço por esse momento. Tá difícil, tá chato, eu não tô suportando fulano, eu não tô aguentando. Mas que o Senhor possa me capacitar todos os dias para viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Você já falou isso com o Senhor? Capacita-me, Deus, hoje para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Muitas das vezes a gente busca pular fases, no qual são essas fases que vão nos fazer crescer. A gente quer definir nosso corpo, mas a gente não quer ir para academia, né? Ontem eu postei para vocês lá nos stories. A vontade era de não ir na academia. Ontem tava mega nublado, tava um dia gostoso. A vontade era de não ir. Mas opa, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E nós precisamos ter esse amadurecimento de pessoas adultas, que nós somos adultos. Você não vai fazer somente aquilo que você quer, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Você não vai aceitar só aquilo que você quer. Você vai aceitar aquilo que precisa ser aceito. E muitas das vezes na nossa vida, a gente acha assim, não, mas eu tenho que falar. Quantas vezes na minha vida eu já fui assim, não, eu não gostei, eu tenho que falar, tem que ser assim. A pessoa acha que ela é forte, sai falando o que ela pensa, o que ela deixa de pensar. O forte não é aquele que fala tudo o que pensa. O forte é aquele que segura quando ele quer falar. Às vezes você fala, não, fulano é forte, fala tudo o que pensa. Isso pra mim não é ser forte. Porque a gente é muito tolo, muitas das vezes, nas palavras. E na hora da raiva, na hora da mágoa, na hora da angústia. Então a gente precisa entender que ser forte não é falar tudo o que a gente quer. Faz sentido pra você? Ser forte é segurar quando você quer falar. Isso sim é ser forte, isso sim é um conhecimento interno, sabe? Isso sim é aprender a fazer uma gestão interna dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas palavras. E a gente acha que não, eu tenho que falar, não. Nem sempre você tem que falar. A palavra de amanhã, nós vamos continuar a palavra de hoje e nós vamos falar sobre isso, sabe? Sobre essa gestão interna, o quanto isso é importante, o quanto isso nos traz um amadurecimento. A gente precisa entender que o forte não é aquele que fala tudo o que quer. É aquele que não fala quando ele quer falar. Ele aprendeu a não falar quando era para ser falado, né? Ele aprendeu a silenciar quando ele queria falar. Isso é uma das coisas mais sábias que eu entendo, sabe? Porque muitas das vezes a gente é ferido por palavras e a gente fere as pessoas por palavras. E quando você fala com pessoas aquilo que na hora da raiva, muitas das vezes aquelas palavras doem mais em você do que naquela pessoa. Talvez aquilo ali vai te remoer o dia inteiro. Alguém já viveu isso? De falar algo com alguém na hora da raiva e xinga a pessoa e fala aquilo que quer e não quer. Só que aquelas palavras, elas doem mais em você do que naquela pessoa. Às vezes até hoje você carrega uma mágoa assim com você, no qual você falou com a pessoa. Era pra pessoa estar sentindo isso, mas não. Quando você quer ferir alguém, você é ferido. Isso em várias fases da nossa vida, em vários momentos da nossa vida. Quando você quer fazer algo para prejudicar alguém, você é prejudicado. Quando você quer fazer uma calúnia, quando você quer fazer uma maldade, você pode até achar que naquela hora ali deu certo e que você saiu como vencedor. Mas logo depois, aquilo prejudica você. Já vi um ditado que, não sei se aí na cidade vocês falam, lá em Minas fala muito isso, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Tipo assim, é tipo isso. Quando você quer ferir alguém, a espada fere você. Então quando você quer falar algo pra magoar alguém, pra machucar, sabe? Alguém falou eu, né? Isso acontece frequentemente. Você sai ferido. Por isso a gente precisa ter essa maturidade, sabe? De segurar, de entender que o forte não é aquele que fala tudo o que quer, é aquele que segura quando quer falar. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você podia fazer e tal. Você tá na sua razão, quantas coisas.
Eu poderia fazer que eu estava na minha razão e alguém fez alguma coisa e falo, não, deixa. Porque às vezes, gente, a gente aprende que a gente não tem que agir com as nossas mãos, sabe? Deixa Deus agir, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer. Quando a gente quer agir com as nossas próprias mãos, a gente nem sempre faz a coisa certa. E às vezes a gente sai ferido também. Porque quando a gente está com a espada na mão querendo ferir o outro, muitas das vezes a gente sai ferido. Muitas das vezes a gente sai machucado, muitas das vezes a gente sai magoado. A gente quer ferir o outro, mas quem sai ferido somos nós. Então várias coisas já aconteceram na minha vida que as pessoas falavam assim, Nora, faz isso, não, você tá com razão, pode fazer, você tá certa, não sei o quê. Não quero fazer. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, vai ser boba, né? Tipo assim, poderia fazer. Eu prefiro ser boba pro mundo e estar conectado com o Senhor, sabe? Aprendi que isso faz mais sentido, porque isso me traz paz interior. Quando você dá ouvido demais para situações mundanas, envolvendo demais em talvez bagunças e coisas mundanas, você acaba perdendo a sua paz interna, sabe? Você acaba pensando que para fazer aquilo ali vai satisfazer você, vai aliviar os seus sentimentos, vai melhorar seus sentimentos. Ah, mas eu tô com tanta raiva que eu tenho que fazer isso. Aí todas as vezes que você viver isso, você lembra que a maioria das vezes a espada fere você. Se ela tá na sua mão, ela fere você. Não, mas eu tô certa, fulano fez isso comigo, e não queira estar certa em tudo pro mundo, não, sabe? Os olhos do mundo são completamente diferentes dos olhos que o Senhor tem. Infelizmente são. Então não queira estar certo pro mundo. A gente às vezes é muito infantil querendo estar certo para todo mundo. Querendo que todo mundo nos vê como certo, como certinho, como corretinho. Não. Siga o seu coração. Mas que para você seguir o seu coração, busque estar conectado com o Senhor. Para que você receba essa paz, sinta essa paz e viva com essa paz. De saber silenciar quando para o mundo ser forte é o que fala. Mas aí você vai falar, opa, problema do mundo. Eu não quero ser forte pro mundo, eu quero ser forte para Deus. Entende? Por quê? Porque quando você quer ser forte pro mundo, você chora entre quatro paredes. Você sofre internamente. Agora, quando você deixa o mundo pensar o que ele quiser, eu quero continuar minha conexão com o Senhor e fazer o que ele quiser da minha vida, você tem uma paz interior, sabe? Você pode estar no meio de multidões que a paz domina você. Agora, quando você quer ser forte demais falando o que você quer, você começa a sentir um vazio e começa a sangrar diante a multidões. Porque a espada te fere. E o sangue, ele não olha onde ele vai cair. Se vai ser no seu quarto dormindo, se vai ser entre multidões. Quantas pessoas são pessoas populares, né? Isso acontece muito com médicos, com padres. Eu tinha um amigo que eu gostava muito mesmo, assim. Ele era muito meu amigo. Ele se chamava Frei Marco, lá de Divinópolis. Mas a gente era muito amigo, sabe? Era muito gostoso, assim. Sabe aquela amizade de muita intimidade, sabe? Eu tudo ligava pra ele e a gente trocava uma ideia, a gente saía pra jantar, era demais, assim. Irmãozão mesmo, sabe? Ele que fez nosso casamento, então foi muito gostoso, porque ele me acompanhou, ele me conhecia antes, né? Que eu conhecesse o Rogério, então ele me acompanha. Aí eu brincava pra ele, reza aí, hein? Aí quando eu ia, teve uma vez que eu fui pro carnaval, pra Canção Nova, aí eu falei com ele, eu fui lá, antes de ir, fui lá despedir dele, ora pra mim aí, reza pra mim aí, hein? Pra me encontrar meu José, brincava com ele assim. Então ele tava sempre em oração comigo, me acompanhava e tal. E ele então acompanhou o processo do relacionamento e depois fez o casamento. Então foi super gostoso, assim, viver esse momento do casamento com ele celebrando, né? Porque é alguém que já me conhecia minha história e tal, minha essência, então foi bem massa. Enfim, ele veio a falecer, faleceu e foi uma perda gigante, assim, pra mim, sabe? Porque era uma pessoa que, sabe, quando você fala assim, e agora? Sabe quando você perde alguém que você fala, e agora? Tipo assim, o que eu vou falar, né? Loucura, um vazio grande. Mas ele era uma pessoa que através dele eu pude ver esse vazio, assim, em pessoas muito populares, sabe? Porque ele era uma pessoa muito popular na cidade, né? Tipo, todo mundo gostava dele, as celebrações dele normalmente eram cheias e tal.
porém ele ficava muito sozinho. Então, às vezes, logo no início, quando a gente começou a conectar mais, né? Tipo assim, alinhar mais a amizade, aprofundar mais ali no nosso relacionamento na amizade. E eu falava, nossa, olha, quando der, me chama pra jantar, pra almoçar e tal, pra comer uma pizza. Aí eu vi que ele ficava muito sozinho, né? Então, muitas pessoas que você vê, eu fui entender o quanto, assim, muitos padres, né? Tipo, tem, tipo, talvez milhares de seguidores, milhões de seguidores, todo mundo gosta, conhece, mas eles têm muita essa carência, né? Fica muito sozinho. Então, isso acontece muito no meio da multidão, você se encontra só. Isso acontece em 2 pontos. Uma, quando você não tem essa gestão interna, talvez você quer agradar todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo, quer ser o forte para todo mundo. Hora ou outra, no meio da multidão, você não se conecta com você. Você vai se perdendo de você, sabe? Você vai se dando tanto. E às vezes não é por mal. Tem pessoas que são boas assim de coração. A essência delas é ser uma pessoa do bem. Então elas se doam demais. Mas quando você se doa demais, você acaba esquecendo aqui, ó. Que para você doar, você precisa se cuidar. Esse é um primeiro ponto. Às vezes você se doa demais. E quando é para você viver a sua presença, você não sente, porque você se doou muito. Por isso a gente precisa ter uma maturidade e entender a grande diferença da pessoa ser boa e a pessoa ser boba, né? Eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas às vezes falam assim, mas fulano faz isso e fulano... Jesus não era bobo, Jesus era bom, né? São palavras distintas, são palavras diferentes. Há diferentes pontos. Às vezes a pessoa é uma pessoa, vai lá e fala, pede fulano é bobo, tudo ele fala que pode. Entende? Olha a diferença. Então, em vez de você estar passando uma imagem, sabe, de uma pessoa madura e forte para Deus e para o mundo de forma correta, você está passando uma imagem imadura, pequena, fraca e de bobo para o mundo. Por isso que às vezes a pessoa quer agradar todo mundo, ela acaba desagradando a Deus. Por quê? Porque ela acaba fazendo aquilo que não faz sentido para Deus para poder agradar o outro. E no qual aquilo que ela tá fazendo para agradar o outro não tá fazendo o outro crescer. Tá simplesmente estragando. Nós que somos mães, tem alguém aqui que é mãe? Quem é mãe aqui na live? Nós que somos mães temos que trabalhar isso em nós o tempo todo. Por quê? Você quer fazer tudo pro filho, você quer agradar, você quer ajudar, né? Só que muitas das vezes, se você não tem essa gestão interna e esse posicionamento adequado, você acaba estragando. Porque você fala que pode tudo, depois você não consegue mais cuidar. Às vezes, nas pequenas coisas, a Maria fala não. E tipo, pronto. Eu aprendi a lidar com a Maria, principalmente em supermercado. Eu posso levar isso? Às vezes eu faço situação. E pronto, não pede mais, acabou, sabe? Se a gente vai em algum lugar e fala assim, Maria, nós vamos lá, mas nós não vamos comprar nada, tá? Nós vamos lá e vamos conhecer, pronto. Ela não pede nada. Por quê? Porque não é se eu falar, eu quero ser boa mãe, eu vou dar tudo. Não. Você ser bom não é você dar tudo. Você ser forte não é você falar tudo. Entende? É você saber pontuar. E muitas das vezes a gente recebe essa pontuação com essa conexão com o Senhor. O Senhor nos orienta a pontuar. A Bíblia fala, às vezes umas palmadas ali, falar firme com o filho, não é ruindade não. Às vezes é preciso fazer isso e falar isso, para que eles alinham no caminho. Então, entre o que o mundo diz e a palavra diz, eu fico com a palavra. Não, mas não pode fazer isso. A palavra diz que é para fazer, eu fico com a palavra. Às vezes você tem que ter também essa maturidade. Por isso é importante a gente buscar a palavra todos os dias, porque ela nos fortalece, sabe? Ela talvez contradiz muito o que o mundo diz. Mas aí você vai, o que o mundo diz e a palavra diz, eu fico com o que a palavra diz. Eu peguei uma passagem pra gente hoje que tá lá em Tiago. Eu vou falar o livro pra vocês daqui a pouco, tá? Vou deixar o livro aqui pra vocês, vocês ficam na live comigo, né? Tiago 1, versículo 12. Pega aí a Bíblia. Quem tá com a Bíblia em mãos? Quem tá com a Bíblia na mão, comenta eu. Deixa eu ver se tem alguém que tá com hábito da Bíblia todo dia. Nem que seja aqui de manhã comigo, sabe? Nem que seja uns minutinhos, nem que seja um versículo. A gente aprende muito, sabe? Eu falo que
o livro de maior conhecimento, maior estrutura mental, espiritual, profissional, tá na Bíblia, sabe? Se a gente segue aqui, só que nem sempre é fácil, né, seguir aquilo que a gente lê. Por isso que a gente tem que ter uma cautela e entender que a gente não tem que ir muito. Só não para, sabe? Às vezes a gente quer demais, eu quero ler tudo. Não, lê um pedacinho, aplica, lê um pedacinho, aplica, tá? Isso vai te fortalecer. A Aline falou, eu tenho sempre dificuldade de achar os versículos. Eu também, Aline. Às vezes eu tô em algum lugar que a pessoa fala e fica assim, meu Deus do céu. Sabe o que eu faço pra me ajudar? Tem um aplicativo da Bíblia. Às vezes eu tô em algum lugar que eu não acho, gente. Eu fico assim, gente, mas onde que tá? Tá pra cá ou tá pra cá? Daí eu vou lá no aplicativo rapidinho, coloco em ordem alfabética e... Ou eu coloco em ordem alfabética ou tradicional, né? Quando eu quero achar, eu coloco no tradicional e vejo, tipo assim, tá antes do salmo, depois do salmo, tá depois de quê? Pra ficar mais fácil. Eu também tenho super essa dificuldade, mas muita mesmo. Tanto que eu vou marcando aqui, tá vendo? Ó, tem um clipezinho aqui, aí eu vou colocando clipes, papel, pra tudo quanto é lado, assim, pra poder ficar mais fácil depois, tá vendo? Ó, pra eu poder achar aquele versículo que fala mais comigo, sabe? Isso, Adriano. Tiago 1, versículo 12. Ele diz assim, ó, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz o homem que persevera na provação. Feliz é aquela pessoa que fica firme diante da situação que está vivendo, sabe? Às vezes você fala, eu estou passando por uma fase tão difícil e tal, aí a palavra me fala assim, ei, Maria, Lu, Raquel, Isabel, feliz é o homem que se mantém firme diante de qualquer problema, de qualquer situação que você está passando. Mantenha-se firme. A palavra diz assim, ó, feliz é o homem que persevera na provação, que persevera na dificuldade, no problema, na dor, na tristeza, na angústia, na perda. Feliz é o homem que persevera. Perseverar é estar ali com Jesus, é manter firme, sabe? Porque é muito fácil, gente, a gente correr pra Deus e pra igreja quando tá tudo bom. E falar de Deus quando tá tudo bom. Vamos falar de Deus. Quando você recebe muitos milagres. Falar de Deus quando você recebe milagres, quando tá tudo bom, quando sua vida tá uma maravilha, é maravilhoso. Falar de Deus pra multidões, assim, que tá todo mundo sentadinho no ar-condicionado, é uma beleza. O difícil é você falar de Deus quando você passa por alguma tribulação. Difícil é você falar com Deus quando você passa por alguma tribulação. Mas a palavra nos convida nessa manhã a entender isso. A palavra nos convida a perseverar diante da dificuldade, diante do problema. E a palavra continua assim, ó. É como se falasse assim com você, assim, ó, o Gi, o Cris, persevera nesse momento que o Senhor vai te honrar. Fica firme nesse momento. Dá glória a Deus por esse momento, sabe? Gruda ali, toca no Senhor todo dia. Senhor, vem, fica comigo. Muda o que precisa ser mudado, faz o que precisa ser feito. Fortaleça-me. Senhor, eu vou passar por essa fase, eu vou passar por esse momento, mas eu preciso do Senhor. Que o Senhor venha ser a minha base, sabe? Que o Senhor venha ser o meu sustento. Que o Senhor venha ser a minha paz diante das tribulações. Que o Senhor venha enxugar minhas lágrimas. Que o Senhor venha saciar a minha dor. Que o Senhor esteja comigo. Que o Senhor passe a mão na minha cabeça. Que o Senhor me dá carinho quando eu precisar. Que eu possa deitar no teu colo, Senhor, nos momentos de aflição e possa ser acalmada por ti. Não é querer pular a fase. Senhor, eu não quero passar por essa fase. Não quero ser passar. Não, gente. A minha amiga queria ter um filho. Ela queria ter um filho, beleza. Aí o que acontece? Ela queria ter um filho, mas ela não queria ter a fase de amamentar, nem viver aquele momento de dar dor de barriga e nem acordar de madrugada. Mas ela não queria adotar, ela queria ficar grávida, ela achava bonito, né? Aquele barrigão, a gente fica tudo inchado. Mas ela não queria aquela fase. Falei, cidadã, não tem como. Faz parte do processo. É um amadurecimento, é um crescimento. O Senhor tá te potencializando para outras fases. Ela, não, mas pra mim essa é a fase mais difícil. Falei, engano seu.
As fases vão mudando e a dificuldade vai aumentando. Pode ser que sacie ali, aí você pode depois dormir a noite toda, mas depois vem outras preocupações. Entende? O Senhor vai cuidando, sabe? O Senhor é perfeito em tudo que faz. Então, aquele início é uma fase que você vai ter cuidado ali, dedicação com seu filho. Você não pode pular aquela fase. Depois você não tem aquela preparação. Depois, quando você precisar de algo que precisou ser construído lá com 2 meses dele, você não tem, porque você pulou aquela fase. Isso acontece em relacionamento, as pessoas conhecem e já casam logo, aí depois reclamam, mas é isso, era pra ter conhecido lá no relacionamento, porque não conheceu, porque não relacionou. Namoro é pra ser terminado mesmo. Namoro, gente, ele existe pra ser terminado. Se ele não terminar, ele vira casamento. Ótimo! Entende? É fases. Aí a pessoa abre um negócio. Não, mas eu não quero fazer isso, eu quero pular essa fase. Nossa, o início... Aí a gente sabe que quando você abre um negócio, o início não é uma Brastemp, né? Às vezes o início requer mais dedicação, mais esforço. Ao contrário das minhas alunas, que normalmente algumas delas já entram, já abrem um negócio com toda a estrutura pronta, já buscam o conhecimento, então já abrem um negócio faturando. Mas antes de abrir, estudou, então precisa de dedicação. Então não tem como você pular fases. Ah, eu quero ter muito resultado, mas eu não quero estudar, eu não quero aprender, eu não quero fazer. Não dá para pular fases, porque é nessa fase que o Senhor nos potencializa. E a palavra diz assim, ó: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Às vezes tem pessoas, você pode estar vivendo fases assim agora, você fala assim, não, Deus esqueceu de mim. Cara, Deus não me vê que não, eu tô invisível aos olhos de Deus. Alguém passa por isso, ou já pensou isso? Deus esqueceu total de mim. Não, Deus não tá me vendo. A gente pensa isso em algumas situações da nossa vida, né? Deus não esqueceu de você. Eu vim aqui nessa manhã só para te falar isso. Deus não esqueceu de você. Você não está invisível aos olhos de Deus. Deus está com você. É uma fase. É um momento onde você precisa aprender, onde você precisa crescer, onde você precisa amadurecer, para que você possa viver e ir em águas mais profundas. Às vezes você não sabe nadar, assim como eu. Eu não sei nadar. Tem alguém aqui na live que não sabe nadar? Eu não sei nadar e tá tudo bem. O Rogério fala, você tem que aprender a nadar. Meu sogro, então nem se fala, não, eu não quero aprender a nadar, não. Não aprendi na época certa. Me dá abafamento ficar muito tempo ali debaixo da água agora. Tá bom assim, deixa eu ficar na piscina ali assim. Pronto. Eu não vou ir para águas profundas, entende? Porque eu pulei essa fase da natação, de aprender a nadar. E tá tudo bem. Aí, ó, tem várias pessoas que, assim como eu, também não sabem. Eu sou graxa um fim. Outro dia eu falei assim, você não aprendeu a nadar até hoje. Tipo assim, né? Eu não aprendi a nadar até hoje. Mas tá tudo bem, não é algo que me incomode. Mas como eu pulei essa fase de aprender, eu não vou em águas profundas. E às vezes a gente quer ir em águas profundas, mas a gente não aprendeu aquilo que precisava aprender na hora certa. Às vezes a gente quer viver algo mais intenso, mas a gente não dedicou naquela época. Eu lembro um dia que uma aluna falou assim comigo. Algumas alunas tinham batido o faturamento de 100 mil e tal. Ela, eu quero ir, mas eu quero vender 100 mil. Eu falei, beleza. Agora, ela falou, vem cá. Quanto que você tem de capital de giro? Não tem. Quanto que você tem lá de estoque, de mercadoria toda? Deve ter uns 3 mil reais. 3. Você tem equipe se você vender 100 mil para enviar, para te ajudar? Não tem. Você tem dinheiro para comprar mercadoria? Não tem. Não, então não tem como você vender hoje 100 mil reais. Nós precisamos ir construindo, sabe? A nossa vida é uma construção. Só que muitas das vezes a gente quer pular a fundação. Imagina um prédio. Um prédio precisa de uma fundação. E o tempo que a gente mais gasta na construção, eu fiz por formação, né, engenheira civil. Numa época eu fiz estágio, trabalhei um pouco em obra. Então, para você, o tempo que a gente mais gasta numa obra, numa construção, é na fundação de um prédio. Demora tempos e tempos e tempos e tempos.
na fundação, porque é a base. Depois ele sobe num tapa. Depois a construção sobe num tapa. Mas precisa viver essa fundação. Então leva com você essa palavra. Às vezes o que você está passando hoje, você precisa passar. Você precisa viver. Para que o Senhor permita, capacite você, sabe, estruture você, para que você vá em águas mais profundas. Para que você acesse algo mais profundo, para que você viva algo mais profundo. Não tem como, minha gente, a gente ir em águas profundas se a gente não sabe nadar. Nós precisamos entender isso. E que você possa levar essa palavra com você hoje. Louve ao Senhor. Hoje eu vou deixar uma tarefa para você, que não é uma tarefa fácil. Hoje eu vou te convidar a agradecer pelo Senhor, pelo momento difícil que você está passando. Senhor, eu te louvo, te agradeço. Obrigada, Senhor, por essa fase. O Senhor é um Deus de milagres. Na hora que for a minha hora, o Senhor vai agir. Na hora que o Senhor vê que eu estou pronto, o Senhor vai fazer. Na hora que o Senhor vê que é necessário, o Senhor vai me capacitar. Mas, Pai, por favor, me fortaleça. Seja o Senhor a minha base. Muitas das vezes, a gente só pede para o Senhor para aquela fase passar rápido. A gente só pede para aquela fase passar rápido. Eu lembro, me despeço com isso com vocês, mas a minha sogra veio a falecer agora há pouco tempo. E no dia, na sexta, ela faleceu, nós chegamos acho que na quinta e tal, ela faleceu no domingo, na sexta-noite eu tava lá, e na sexta-noite me deu assim um trem muito estranho, eu vi que ela já tava indo, foi péssimo. Mas eu fiquei de joelhos na cama dela, no pé da cama dela, e comecei a fazer uma oração ali. Tava somente eu, ela, meu sogro e o Rogério. E eu falei com Deus assim, Deus, eu te pedi tanto. Mas tanto, sabe? E naquele momento de oração intenso, às vezes a gente, né? Às vezes a gente é muito mimado, sabe? Na fé, em tudo, né? Aí eu lembro que no dia que o Rogério me ligou e falou que era pra eu ir pro hospital, que ela tava nas últimas horas, no domingo. Aí eu fui pro hospital conversando com o Senhor e falei assim, Deus, mas eu te pedi tanto, sabe? Eu orei tanto, eu te pedi tanto por um milagre. A gente, desde o início, todo mundo falou, ó, é isso que ela, né? Que ela tá, ainda não tem cura e tal, não sei o que, tal. Aí eu sempre falava assim, gente, pra ele que não tem, pra Deus nada é impossível. Um dia a gente foi num médico e o médico falou assim pra gente, não, quem tem isso, no máximo 6 meses. Eu falei, meu Pai amado. Eu olhei pra ele e falei, Jesus, esse moço não sabe o que ele tá falando, não, meu Deus. Porque pra Deus, né, Deus é o médico dos médicos, então eu tava em muita oração. A gente tava distante fisicamente, mas assim, a gente tava orando muito por ela. Porque a gente mora em São Paulo e ela morava em Minas. E aí eu falei com Deus, nossa Deus, por que eu te pedi tanto, eu orei tanto, eu clamei tanto e tal. E eu tava no carro sozinha indo pro hospital. Era as últimas horas dela, o médico já tinha avisado, quem quisesse ir pra ir rápido, que já tava no final. Aí eu vim pro hospital, falei isso com o Senhor. Aí na mesma hora, o Senhor falou assim, que egoísmo, hein? Tipo assim, que egoísmo. Aí eu, como assim que egoísmo? O que era pra ser feito, foi feito. Aí eu, sabe quando você fica em choque? Tipo assim, o que era pra ser feito, foi feito. Aí eu fiquei meio assim, né? Fiquei meio pasma, tentando entender mais o Senhor. Aí, enfim, resumo da ópera. O que ela tinha, todos os médicos que a gente foi logo no início, falou que era no máximo 6 meses, né? Ela viveu quase 1 ano, 11 meses. Então Deus foi tão maravilhoso e depois eu fui vendo a mão do Senhor, que o Senhor permitiu que ela vivesse mais do que o tempo normal, né, e estimado por todas as pessoas que já tiveram essa doença e por médicos, e teve essa preparação, então preparou muito bem o meu sogro. Claro que ninguém está preparado para esse momento, mas uma coisa, igual meu pai morreu, quando meu pai morreu, meu pai estava bem, rindo, assistindo vídeo cacetado, 8 horas da noite, 8h30, jantando, 9h30, meu pai estava morto. Normal em casa, infartou e morreu. Aquilo ali é uma loucura, assim, é um baque que você fica, meu pai, que loucura. O Senhor preparou todo mundo, sabe? Preparou o meu sogro, foi indo assim, teve uma preparação, preparou ela e ela foi preparando ele. Então eu pude ver a mão do Senhor assim, de uma forma tão nítida e um cuidado. No dia do velório,
eu entendi o que o Senhor falou comigo, assim, que egoísmo, hein? Aí eu fiquei com aquilo, né? Como assim, que egoísmo? E aí, no dia do velório, todo mundo chegava e falava, nossa, mas ela me ajudou demais, nossa, mas ela foi boa demais, nossa, mas ela era assim. Todas as pessoas que chegavam falavam isso. Aí eu entendi. E às vezes, a gente é muito imaturo, né? De sentimento, de fé, de tudo. E sem a gente querer, a gente pensa assim, nossa, mas ela é uma pessoa tão boa, por que aconteceu isso? E sem a gente querer, a gente às vezes pensa assim, não, mas tem tanta gente má, né? A gente não quer pensar isso, mas a gente pensa, tem tanta gente ruim, tem tanta gente que não tá nem aí pra vida e vive, e ela gostava tanto de viver e era feliz e tal. Aí Deus falou assim comigo, então, quantas pessoas vão ser mudadas na família e fora da família com isso que aconteceu? Se fosse uma pessoa qualquer, que não tá nem aí pra vida, que não tem amigos, que ninguém gosta, não ia ter lição nenhuma. Ninguém ia poder mudar com essa história daquela pessoa. Agora com ela deixou muita lição em vida, mudou muito a vida de muitas pessoas. E depois que ela morreu, muita gente ficou, nossa, eu preciso melhorar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar isso. As pessoas, muitas pessoas que a gente conversava, começou a despertar para coisas diferentes, sabe? Aí eu falei, olha que louco. Deus faz tudo assim, é do jeito dele, sabe? E em toda situação vem para mudar pessoas, para transformar vidas. Eu fiquei, meu pai. Aí Deus falou assim comigo, que egoísmo, né? E logo depois eu pensei, mas tem tanta gente má, tanta gente que não quer viver, e por que ela, né? Querendo ou não, infelizmente você pensa isso. Aí Deus falou, se fosse uma pessoa qualquer que não tinha amigos, que ninguém gostava, que não tinha fé, o que as pessoas iam aprender com isso? Nada. O que as pessoas iam conseguir mudar com isso? Nada. Nada. E até o último minuto, ela, sabe, com fé, e até o último minuto ainda assim, sabe, bem, não reclamou, viveu a fé. Porque uma coisa é falar que você tem fé, outra coisa é você viver a fé que você tem. Então, às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende, sabe? Mas a partir do momento que você começa a clamar pela presença do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a falar com a gente, começa a dar sinais, e a gente entende que o Espírito Santo não é algo, não é um objeto, é uma pessoa. É uma pessoa. Por isso que eu quero compartilhar com vocês esse livro. Esse livro é um livro, quem aqui está no projeto Mulheres em Ação? Esse livro é um livro que a gente é o livro do mês de março das meninas do Mulheres em Ação. Mas foi um livro que ele tem tanto significado para mim que eu decidi compartilhar ele aberto, sabe, para todo mundo. Quem tá no projeto sabe que uma vez por mês tem um livro diferente pra gente ler naquele mês, né? E o livro do mês é esse, eu vou compartilhar com todas, porque eu sei que vai mudar a vida de muitas pessoas, sabe? Assim, como abrir os meus olhos, eu sei que vai abrir os olhos de várias pessoas. Então, mesmo você que não está, eu vou compartilhar ele com vocês. Quem quiser depois, eu super indico que vocês comprem o livro, mas tem ele no sebo, né? Na estante online lá, que vocês podem comprar ele usado, mais barato. Mas eu posso mandar o PDF para vocês começar a ler até que ele chegue, sabe? Porque é tão gostoso, tão maravilhoso, que vocês vão ficar assim, sabe, encantadas mesmo. Ele chama, eu até anotei aqui para vocês, que ele chama Em Honra ao Espírito Santo. Mas quem quiser depois o PDF, me manda lá no direct que eu vou encaminhar para vocês o link. Fala, me manda o PDF do livro, eu já quero começar a ler. Depois eu compro, entendeu? E as meninas do projeto também, vou deixar lá o nome com o link do PDF que vocês vão lendo até onde vocês chegarem, tá? Então eu decidi, por que eu decidi abrir para todo mundo? Porque lá dentro do projeto, a gente tem o nosso momento, né? A gente tem os livros que a gente vai ler, a gente tem as tarefas que a gente faz toda semana, a gente tem o ritual que a gente faz toda manhã, a gente tem as nossas coisas secretas lá dentro, nossa, que é para quem quer aprofundar nesse crescimento espiritual, né? E tem sido maravilhoso. Mas esse mês eu falei, vou abrir para todo mundo esse livro, porque eu acho que é um livro de mudança, sabe? É para você que quer aprofundar na fé, para você que quer se conectar mais com o Senhor, sabe? Com o Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que vai ser muito massa para vocês. Quem quer, me manda no direct, viu, gente? Me manda lá depois, me manda o PDF do livro, que aí a gente vai mandando para vocês.
tá bom? Ó, quem é aluna não esquece que amanhã a gente tem uma aula, 8 horas da noite, viu, gente, de atualização, algo que eu vou ensinar pra vocês que é muito massa da inteligência artificial para vocês facilitar o negócio de vocês. Então, todas as minhas alunas, eu já fui aluna um dia, eu sou aluna ainda e tal. Todo, já foi aluno ou é aluna, não deixe de participar. Vocês provavelmente estão recebendo uma mensagem para entrar no grupo, para receber o link. Vai ser pelo Zoom, então não deixa de participar, viu? Camila, as meninas, quem tá aí na live é aluna, participa amanhã. A Fabi falou, Aura, deixa lá a live salva. Vou deixar, se não ficar aqui no Instagram, Fabi, eu deixo lá no YouTube, tá? E lá no YouTube é até bom que vocês podem assistir no acelerado também. Por isso que às vezes eu gosto de deixar lá, porque vocês assistem no acelerado, anda mais rápido, tá? Então, galerinha, é isso. Quem quiser me chama no direct que eu envio o livro pra vocês. Mas compra ele pra vocês terem, sabe? Eu acho massa a gente honrar o autor do livro também. Então, quando eu li a primeira vez, eu li no PDF, depois comprei. Então, é algo assim, a gente tem que fazer, né, gente, o que precisa ser feito, a gente precisa mudar o que precisa ser mudado, a gente precisa dedicar aquilo que precisa ser dedicado, a gente precisa estar aberto a novas coisas, entender as situações, passar por aquelas situações e louvar o Senhor pela situação que a gente vive hoje, tá? Amém? Feliz dia pra vocês, espero todo mundo amanhã, 7h27, amanhã a gente tem uma palavra que vai continuar com a palavra de hoje, então é muito legal. Então convido todo mundo a participar com a gente amanhã também. O livro chama Em Honra ao Espírito Santo, tá bom? Beijo, fica com Deus.